Fala pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa dica de português de hoje? Olha só, nós vamos trabalhar hoje nessas dicas do dia a dia que ajudam muito para provas de vestibulares, concursos públicos, Enem. São 7 erros muito comuns no dia a dia e, se acontece no dia a dia, aparecem em provas, ok? Então assim, a gente vai aprender a falar direitinho e na carona se dá bem em provas, tá legal? Então são dicas de português para situações no dia a dia e para concursos públicos, Enem, etc. Ok? Então olha só a primeira situação. Olha o nosso quadrinho? A produção gostou. Vamos lá. Primeira situação é o verbo namorar. Pois é, rapaziada. A maioria das pessoas não sabe namorar. Não sabe usar o verbo namorar. O problema do verbo namorar não é problema, né? É a regra dele. A sua característica é a seguinte. O verbo namorar, ele é um verbo transitivo direto. Você se lembra disso? Lá da quinta série, sexta série? Ah, professor, eu acho que eu nem fiz quinta série na minha vida. Fez sim. É que era muita informação. E aí você não se lembra de muita coisa. Mas vamos lá. Mas agora tem que se lembrar para falar direitinho, né? E por causa de provas, então essas nossas dicas aí de português são maravilhosas. Bom, o verbo namorar é o seguinte. Ele é um verbo transitivo direto. O que significa? Ele não é usado com preposição iniciando o seu complemento. Quem namora, namora alguma coisa ou alguém. É, namorar alguma coisa. Né? Você pode sair para namorar vitrines, o cara pode namorar um carro. Ah, pois é, não sabia disso não? Pois agora está sabendo. Então o verbo namorar é transitivo direto. Quem namora, namora algo ou alguém. Tá? Assim que se usa. Tá bom? Ele não aceita a preposição com iniciando o seu complemento. Então frases, por exemplo, que você escuta muito e pior, né? Até fala. E aí, quer namorar comigo? Essa frase está errada. Porque a palavra comigo, ela tem nela a preposição com, né, o pronome comigo. Então você não pode usar quer namorar comigo, por causa da presença da preposição com. Forma correta. Quer me namorar? Ah, professor, mas é muito feio. Mas é o correto. Tá joia? Não deixe o ouvido ser o determinante da sua forma de falar. Tá bom? Ok. Outra situação. E aí, com quem você está namorando? Essa frase está errada. Olha o com aí de novo. Forma correta. E aí, quem você está namorando? Beleza? Ah, eu namoro com sua prima. Não. Eu namoro sua prima. Só existe uma situação em que o verbo namorar pode ser usado com a preposição com. Mas nesse caso, ele não vai estar se referindo ao namorado, à namorada ou à coisa que se está namorando. Ele vai dar a ideia de companhia, né? Esse com vai introduzir uma ideia de companhia. Por exemplo, quando eu era mais novo, eu namorava com a minha sogra na sala. Credo, professor! Não, gente, não está entendendo. Isso significa que a minha sogra ficava na sala enquanto eu namorava a minha esposa, na época, minha namorada. Tá vendo? Eu namorava com a minha sogra na sala. Esse com a minha sogra na sala dá a ideia de companhia. A minha sogra ficava entre nós dois, ali no sofá. Tranquilo? É assim, é a única situação em que você vai poder usar o verbo namorar com a preposição com. Joia? Bom, aprendeu? Beleza. Vamos para a segunda dica. É o verbo preferir. Como as pessoas erram também esse rapaz. A maioria sabe uma situaçãozinha do preferir, mas não sabe tudo. Agora você vai aprender tudo. Característica do verbo preferir. Normal dele é ser um verbo transitivo direto e indireto, ok? E pede a preposição a, no caso, para introduzir o objeto indireto. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Primeiro erro, muita gente usa o do que ou o que. Está errado, tá bom? Ah, eu prefiro sorvete do que churro. Não, você prefere sorvete a churro, tá
bom? Então quem prefere, prefere uma coisa a outra. Nunca que outra ou do que outra. Agora, outras situações importantes do verbo preferir. Na realidade, eu vou englobar como uma situação. O verbo preferir não aceita expressões intensificadoras. Tá joia? Então ele não vai aceitar esse monte de coisa aqui, ó. Preferir não aceita do que e que, né, que nós já vimos agora há pouco. Preferir também não aceita mais, mil vezes, muito, muito mais. Não aceita a palavra antes, porque o verbo preferir já tem nele essa ideia de preferência. Então você não pode falar prefiro antes isso, aquilo. Cuidado, tá? Cuidado, principalmente com as expressões intensificadoras. Tá vendo? Ah, eu prefiro 1000 vezes ficar em casa do que sair em dia de chuva. Ó, 2 erros. Primeiro, você não prefere 1000 vezes. O verbo preferir não aceita expressões intensificadoras. E você usou o do que depois. Forma correta? Prefiro ficar em casa a sair em dia de chuva. Tranquilo? O que você prefere mais? Aula vaga no primeiro horário ou no último horário? Essa pergunta está errada. O que você prefere mais? O verbo preferir não aceita esse mais, essa ideia intensificadora. Tira esse mais. O que você prefere? Aula vaga no primeiro horário ou no último? É joia? Tá gostando? Não mais. Olha só. O próximo é o verbo haver com o sentido de existir. Como as pessoas erram isso no dia a dia também. Tá? Então vai mais uma dica de português para o seu dia a dia e para as provas de concurso vestibular. Regra. Verbo haver, no sentido de existir, ele fica no singular. Ele é chamado de verbo impessoal. Ah, professor, nunca vi isso na minha vida. Viu sim. Lá na 6ª, na 7ª série, quando você estudou oração sem sujeito. Uma das regras de oração sem sujeito é o verbo haver com o sentido de existir. Aí ele vai ser um verbo impessoal. O que significa isso? Ele vai sempre ser usado no singular, beleza? Vai ser usado na 3ª pessoa do singular, tá? Então, cuidado. Usou o verbo haver, podendo ser substituído pelo verbo existir. O verbo haver vai ficar no singular. Então, você não pode falar assim, ó o quadrinho. Haviam muitas pessoas na sala. Errado. Não é haviam muitas pessoas, e sim havia muitas pessoas. Se você colocar o existir, existiam muitas pessoas. Tá vendo? O verbo haver pode ser substituído pelo existir. Então, o haver fica no singular. Agora, cuidado. Se você usar o verbo existir, ele flexiona, ele tem sujeito. O seu sujeito é a coisa que existe. Ah, passou um carro aí, produção. Deve ser meu filho chegando. O verbo existir, ele sempre vai concordar com a coisa que existe. Então você fala, existiam pessoas. Vai usar o verbo haver? O haver fica no singular. Havia pessoas. Tranquilo? Mas eu não falei em momento algum que o verbo haver não pode para o plural. Ele pode, em outros sentidos. Ele não pode para o plural, nesse sentido que eu falei. Haver igual a existir. Joia? Vamos para mais uma? O verbo ter. O verbo ter com o sentido de existir. Aí nós temos um probleminha. A maioria dos gramáticos condena o uso do verbo ter com o sentido de existir. Mas as pessoas usam muito no dia a dia. É uma forma coloquial que um dia vai ser aceitável. Mas para provas, concursos, Enem, não se usa o verbo ter com o sentido de existir. Tá legal? Se você falar assim, nossa, tem muita gente na fila. Gramaticalmente, para a maioria dos gramáticos, isso é errado. Não tem muita gente na fila. Verbo ter não pode ser usado com o sentido de existir. Ou você usa o verbo existir, existe muita gente na fila, ou você usa o verbo haver, há muita gente na fila. Mas, ao usar o verbo haver vai estar com o sentido de existir, então ele vai ficar no singular, tá bom? Então, verbo ter no sentido de existir, não use, para você não ter problema. Joia? Próxima. Verbo fazer indicando tempo decorrido. Passado. Ele fica no singular. Ele também é chamado de verbo impessoal. É mais uma daquelas regrinhas lá da 7ª série, da 6ª série, de oração sem sujeito. Então, presta atenção.
Usou o verbo fazer, se ele estiver indicando passado, tempo decorrido ou tempo a decorrer, singular. Exemplos. Ana, fazem 3 horas que eu estou à sua espera. Não, não fazem 3 horas. Faz 3 horas. O verbo fazer indica no tempo que já passou, tempo decorrido ou transcorrido, fica no singular. Ok? Fazem meses que eu não estudo português. Percebe-se. Não fazem meses. Faz meses. Joãozinho, amanhã farão 2 anos que eu moro no seu bairro. Não, amanhã não farão 2 anos. Amanhã fará 2 anos. Aí é um exemplo do verbo fazer indicando o tempo a decorrer. Também fica no singular. Tranquilo? Olha quanta dica jóia para o seu dia a dia. Dicas de português fantásticas. Moçada, essas dicas valem diamante. Tranquilo? Vamos para mais uma? Onde e aonde? Caramba, Elcio, eu não sei falar mais nada. Onde e aonde? Fácil. Fácil, fácil, fácil. Comigo fica fácil. Tá vendo? Onde e aonde? Onde você vai usar quando não houver ideia de movimento. Ok? Ideia de espaço físico, coisa parada. Eu falo, onde você mora ou aonde você mora? Olha o verbo que vem depois. Morar, aqui ó, não dá ideia de movimento. Se o verbo que vem depois não dá ideia de movimento, então você fala onde. Onde você mora. Onde você irá ou aonde você irá? Olha o verbo que vem depois. Ir. O verbo ir dá a ideia de movimento. Então, aonde você irá. Tranquilo? Beleza? Ok, ok, ok. Então, cuidado com o uso de onde e aonde. Vamos para mais uma? O uso dos pronomes demonstrativos este e esse. Elcio, isso aí é fácil. Eu uso este, esta, isto, quando o elemento se encontra mais próximo de quem fala. Eu estou colocando essa situação espacial, tá? Existem 3 usos para esses pronomes. A situação espacial, que é a que nós vamos ver agora, a situação temporal, né? Presente, passado, futuro, e a situação linguística, que é em relação ao texto. Situação espacial, que é a que as pessoas mais erram no dia a dia. Este, esta, isto, quando o elemento está mais próximo de quem fala. Esse, essa, isso, quando o elemento está mais próximo da pessoa com a qual se fala. Exemplo? Você está no restaurante, aí vai comer uma pizza. Aí o garçom vem, coloca os pratos. Aí você vai esperar mais 40 minutos. Mas aí você observa que seu prato está com a beiradinha quebrada. Aí você vira para o garçom e fala assim, garçom, pega o prato e fala assim, este prato está com a beiradinha quebrada. Ó, certinho, este prato, o prato está na sua mão. Então está mais próximo da pessoa que fala, você. Então o correto é este. Tranquilo? Agora, se o prato já estivesse lá na mão do garçom, você falaria assim, garçom, ó, esse prato eu quero que você deixe separado, né, para que ninguém mais venha usá-lo. Tá vendo? Garçom, esse prato, o prato que está na mão do garçom. Uma situação muito comum. O professor chega e fala assim, Joãozinho, essa caneta é sua ou é do seu colega? Ó, se o professor usou essa caneta, é porque está mais próxima da pessoa com a qual se fala. Essa caneta está mais próxima lá do Joãozinho. Se o professor estivesse segurando a caneta. Joãozinho, esta caneta, caneta na mão do professor, produção, devia ter me dado uma caneta agora. Esta, se a caneta estivesse na mão do professor. Essa, se a caneta está mais próxima lá do Joãozinho. Tranquilo? Olha, curtiu? Então presta atenção. Não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, acionar aquele sininho para que você receba novos vídeos sempre que eu os publicar, tá bom? O canal está crescendo, virão dicas maravilhosas por aí. Tudo bem? Tá aqui, ó. Se inscreva, deixa um like, compartilhe com os amigos, beleza? Pessoal, até a próxima. Tchau.